Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Alexandre Cerqueira. Bom, o vídeo de hoje será bem simples e até um vídeo um pouco menor do que os vídeos que eu normalmente tenho postado. Esse vídeo ele vem para falar sobre um tema que eu tenho ouvido em alguns lugares e que eu gostaria muito que esse tema fosse esclarecido de uma maneira um pouco mais simples. Eu não vou ser o primeiro a trazer essa reflexão, principalmente aqui na internet, mas eu gostaria muito que, mesmo que você já tenha ouvido, fique até o final, ok? Ah, o tema é o seguinte: tem se colocado de algumas maneiras, de algumas formas, em alguns lugares, principalmente nos meios mais seculares, de que nos dois testamentos, nas duas testemunhas que nós temos na completude da Bíblia Sagrada, o popularmente conhecido Antigo Testamento e o Novo Testamento, que aqui nesse vídeo nós vamos chamar de o Antigo Testamento de Bíblia Hebraica e o Novo Testamento de Bíblia Grega. Nós temos uma determinada mística em volta desses dois livros, dessas duas porções da Bíblia Sagrada, dizendo que o Deus da Bíblia Hebraica é um Deus vingativo, é um Deus apenas de justiça e não de amor, é um Deus que pune, enquanto que o Deus da Bíblia grega é um Deus de amor, é um Deus que perdoa, é um Deus da graça. Bem, vamos imaginar o seguinte cenário. Imagine que você gosta muito de formigas e que você decide, então, fazer um grande aquário de formigas e colocar na sua sala. Mas um aquário muito grande. E pelo amor que você sente por por essa espécie de formigas que você acabou escolhendo, você acaba cuidando muito bem delas. Você prepara a temperatura, você prepara o habitat, você prepara as fontes de alimentação para que elas possam se movimentar ali naquele habitat e que todas elas possam. Você coloca tudo para que de uma forma muito harmônica elas sobrevivam, vivam e sejam frutíferas dentro daquele habitat. Bem, ao final de tudo aquilo, de todo aquele trabalho, mesmo antes de colocá-las lá dentro, você já deixa tudo pronto, você percebe que tudo era muito bom. Bem, vem um momento em que você as coloca dentro daquele aquário. E o tempo vai passando, elas vão vivendo ali dentro, elas vão usufruindo de tudo aquilo que você preparou, mas ao longo do tempo, elas vão deixando resíduos. Por mais equilíbrio que tenha tido aquele aquário no início, a vivência delas ali dentro traz algum tipo de sujeira. Muitas vezes, o ar já não está mais tão purificado. E por muitas vezes pode ser que uma faça o mal para a outra por uma questão de disputa territorial, por uma questão de disputa de suprimentos e assim por diante. Bem, você, como um ser humano muito maior, não consegue se fazer entender para as formigas. E toda vez que você influencia e que você se coloca para agir de alguma forma naquele aquário, para limpar, para às vezes ter algum tipo de separação em relação às rivalidades ali encontradas, toda vez que o seu plano para aquele aquário é colocado em prática, as formigas têm medo de você. Porque qualquer atitude, por mais amorosa que você tenha, ela parece drástica para uma formiga que é tão pequena. O ato de limpar o aquário, que é um ato de amor e um ato de compaixão, pode ser muitas vezes interpretado como um ato de destruição, um ato vingativo, um ato que as formigas nunca entenderiam e elas vão correr de você. Bem, a única forma de você se fazer entendido por essas formigas e de você fazer com que elas não tenham medo de você é você se tornar uma delas e habitar entre elas. Bem, quando você se torna uma formiga e passa a habitar entre elas, a sua personalidade, característica, caráter, as suas atitudes, elas não mudam, porque você ali no meio delas vai tentar instaurar o equilíbrio que você planejou para aquele aquário.
apenas de uma forma que elas conseguirão entender a linguagem, o tamanho que você tomaria se tornando uma formiga e habitando entre elas, passa a ser muito mais compreensível para elas. O plano é o mesmo. Você continua com os mesmos preceitos, com os mesmos princípios, e tudo que você faz no seu período de formiga está completamente baseado no seu plano e ações que vêm de quando você era um ser humano. Bem, eu acredito que a maioria de vocês já entendeu o que eu quis dizer com tudo isso. Nessa analogia que eu coloquei, quando vemos Deus na Bíblia hebraica, ele é muito grande, ele é muito poderoso, ele é muito superior. Qualquer ação de Deus, por mais amorosa que seja, ela vem acompanhada de raios, de trovões, a terra treme, porque a presença dele, por mais que seja uma presença amorosa, é uma presença muito grandiosa. Por mais que Deus tenha tentado de uma maneira muito carinhosa fazer com que o ser humano progredisse na direção certa ao longo de todos os patriarcas, profetas, reis e todas as disputas e todas as situações em que nós vemos na Bíblia hebraica, as suas atitudes sempre pareceram muito drásticas para nós que somos tão pequenos e limitados. Por isso mesmo, para que nós pudéssemos entender o plano que ele tinha desde o início, o plano de redenção e salvação, ele se fez um de nós e habitou entre nós como na forma encarnada de Yeshua, o Messias. E a partir desse momento nós pudemos entender de uma maneira um pouco mais familiar quais eram os planos de Deus desde o início. Dessa forma, a Bíblia ela é um contínuo. E nós não temos deuses diferentes, com atitudes diferentes, numa parte dela ou numa outra. Ele se expressa de maneiras diferentes, porque ele nos ama. Bom, espero que tenha ficado claro e que tenha ajudado você de alguma forma essa reflexão que nós fizemos hoje. Um abraço, até a próxima.